queridas! Que bom estar aqui com vocês para mais um café da manhã, que eu sei que vai ser especial, em nome de Jesus. Eu vou trazer um fato recente que aconteceu agora durante a pandemia, quando Lenilson e Laís foram diagnosticados com Covid. E foram tempos difíceis para nós, né? Graças a Deus superamos, mas eu vou estar falando um pouquinho sobre essas dificuldades quando chegam e que nos tiram a sustentação. Eu pude perceber como a doença foi avançando, né? Isso trouxe uma sensação de grande impotência, ao mesmo tempo de completa dependência de Deus. Foi aí que eu decidi lançar o meu olhar para 3 direções bem distintas. E ao olhar para trás, eu podia ver o cuidado de Deus, o modo como Ele havia conduzido as nossas vidas até então, mesmo não isentando a gente de passar por dificuldades, por percalços, mas agindo poderosamente sobre as nossas vidas. Quando eu olhava para o contexto atual no qual eu estava imersa, podia perceber claramente que, apesar da sensação de insuficiência de recursos que pudessem resolver a situação de imediato e que me trouxesse de volta o controle, havia um sentimento de amparo que não me permitia desanimar, mas continuar avançando com esperança e fé. E que essas eram as ferramentas com as quais eu iria lidar com a situação. Quando eu olhava para frente, me deparava com as incertezas, experimentava a confiança de que aquela condição não seria permanente, independente do que acontecesse. Ou seja, o que me salvou da angústia do desamparo foi a dependência de Deus. E quando percebemos o que isso significa, não tem como estar de outro modo senão confiante. E embora não menos triste e desejosa de que tudo se resolvesse o mais rápido possível. E qual seria a melhor maneira de se lidar com uma situação como essa? Obviamente, para mim, o melhor seria uma cura sobrenatural. Ali, naquela hora, abreviando o momento de tristeza, de dor, de angústia, de espera. Mas hoje, quando eu reflito sobre a situação de um outro lugar, sobre como conseguir suportar aqueles 15 longos dias, me deparo com algumas certezas que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é como é maravilhoso ter com quem contar. Eu acho que uma das piores experiências e sensações de uma pessoa é o sentimento de desamparo, não saber a que veio e a deriva com tantas incertezas. A sensação de que se está solto no universo, sem lenço, sem documento, pode lançar uma pessoa num ambiente existencial de vazio e de total desamparo. Quando se sabe com quem se pode contar, essa experiência passa a fazer sentido. E a existência também. O segundo aspecto é que, além de se poder passar por uma situação com um Deus que é Pai, que zela, que não nos deixa só, podemos contar com uma rede de apoios. E foi o que aconteceu. Graças a Deus eu tive uma rede de amigos com os quais eu pude contar para orar, para conversar, para chorar junto, para andar junto nesse momento de dificuldade. E é assim que se faz igreja. É assim que Deus se faz presente aqui. Não há igreja sem essa possibilidade de compartilhamento. Foi essa maneira que Deus inventou de se fazer presente. E não existe a possibilidade de ser igreja sem esse compromisso de chegar junto. Quando me pergunto como foi possível passar por essa experiência, penso que só foi possível porque eu tive aonde me aportar. Foi porque eu consegui fazer uma ancoragem que me permitiu estabilizar e não sucumbir diante das intempéries, diante de um mar revolto. E esse é o convite que eu faço hoje para que você possa refletir. Você tem conseguido fixar a sua âncora? Eu vou estudar um pouquinho sobre o que significa o termo ancoragem na navegação e aprendi umas coisas bem interessantes. A primeira é que para lançar a âncora ao mar é preciso parar o barco. Eles chamam isso tecnicamente de fundear o barco. E para isso é preciso escolher um lugar que se julgue adequado, para em seguida soltar o cabo, engatar a ré lentamente e deixar a corrente sair do paiol. Mas como é difícil parar quando se está vivendo um caos. Tudo parece que se agita e muitas ideias surgem ao mesmo tempo. Surgem também dúvidas, incertezas e inquietação. E como parar diante disso? Mas existem momentos em que é preciso parar essa roda viva. E a pandemia escancarou essa realidade, a de que estávamos sucumbindo diante de tantas demandas, sem parar para refletir aonde isso ia parar.
Mas aí veio a Covid, o isolamento e parou a correria. No caso que eu vivi, eu precisei parar o meu barquinho e fundear. E escolhi o melhor lugar para fazer isso. Eu engatei a ré, ou seja, eu procurei trazer à memória aquilo que me traria esperança e me encorajei. Disse para mim mesma: bom, Sinara, você chegou até aqui. E se chegou, é porque existe um Deus que te sustentou. E foi assim, lentamente, baixando o cabo da esperança e da fé, sabendo que existe um lugar seguro para fundear o meu barquinho. Em segundo lugar, aprendi que existe uma relação correta entre o cabo e a profundidade, para que se realize o fundeio, porque isso afeta a posição final do barco. Mas para que isso aconteça é preciso ter experiência e o conhecimento sobre o fundo e também planejar a relação entre o cabo e a profundidade e o fundo, para que não se trabalhe em vão. É preciso saber que existe um ponto de encontro entre o ferro da âncora e o fundo do mar. Ou seja, se eu sei aonde eu lanço a minha âncora, sei também que vou conseguir o contato para que a próxima etapa aconteça. O contato que preciso para que a próxima etapa aconteça. Em terceiro lugar, é preciso saber aonde parar, especialmente conhecer as condições do vento e da maré. Se compensa proar contra o vento e lentamente chegar até onde o barco possa parar e ser ancorado. Reconhecer as condições do vento e das marés. Se compensa proar contra o vento e lentamente chegar até aonde o barco possa ser ancorado. Reconhecer as condições do vento, não negar a situação, não se desesperar frente às condições. Isso requer um esforço enorme, não é nada simples. Mas quando se sabe onde vai parar e aonde se quer chegar, não se estranha a situação. Ela já não é tão inusitada, pois você já experimentou outras situações que não te deixaram à deriva. Em quarto lugar, é preciso unhar. Quando se soltou o cabo ou corrente na quantidade ideal, é preciso saber se o ferro unhou o fundo. Pode fazer com que o ferro deslize sob a profundidade e todo o seu trabalho seja em vão. Se pararmos para pensar sobre o termo ancoragem, percebemos que ele carrega dentro de si o elemento coragem, e isso faz toda a diferença. É preciso, portanto, avançar, enfrentar, lançar a âncora ao mar e esperar que a âncora unha o fundo e que se encontre firmemente com ele. Isso tudo depende de um movimento nosso, de uma atitude, de decidir se pôr, de enfrentar o que tiver que enfrentar. Em quinto lugar, é preciso estar alerta. Depois de unhar o fundo, é preciso prender o cabo. E isso, de forma segura, faz-se através de um passa-cabos, para evitar que o mesmo se enrosque e carregue tudo o que existe no convés. É preciso estar seguro do que se faz, para que depois você descanse. E para que aconteça essa etapa é preciso planejamento, estratégia. Não é simplesmente deixar para lá, não se implicar com a situação, delegar sem se envolver, entregar para Deus e não fazer nada. E para que se possa ser bem-sucedido, é preciso planejar, gastar tempo para conhecer aquele em quem confiamos, irrigar a relação que temos com Deus, dos tolos e desprevenidos, deixando escapar oportunidades de crescer e aprender com as situações. Quantas lições nós podemos extrair dessa técnica de ancoragem de um barco? Vamos recapitular? Para que o barco ancore, é preciso estar no mar, para se esconder da vida e nem dos enfrentamentos que ela exige de nós. Que bom sabermos que não estamos num barco sem âncora, que não estamos à deriva, mas que podemos e devemos estacionar o nosso barquinho quando se faz necessário e que podemos parar e fundear o nosso barco, saber com quem podemos contar, sabermos que temos com quem contar e, por fim, sabermos que os efeitos dessa ancoragem nos possibilita um novo posicionamento frente à vida. Ou seja, as lutas estão aí, a Covid está aí, o desemprego está aí,
O isolamento se faz presente, as incertezas também. Mas é possível passar por tudo isso sem sucumbir, sem desesperar, assumindo uma postura de coragem. E isso só é possível quando estamos firmados em Cristo, nosso ajudador, a nossa esperança e a nossa salvação. Mantenha-se firme, querida irmã. Você não está só e muito menos à deriva. Que Deus te abençoe. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, meu Senhor,
és tu.